Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, mais um vídeo pro meu canal de One Piece. E hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo Loki, o gigante, né? Que tem os olhos diferentes, como a gente já sabe. Então, vamos lá nessa aventura falar sobre o nosso amigão Loki. Como a gente já sabe, o Loki possui a fruta do Nidhogg, que na mitologia nórdica é um dragão gigantesco que habita as raízes da grande árvore Yggdrasil. E a gente sabe que o Loki conseguiu essa fruta após conseguir domar, né, o Ragnir e conseguir comer, de fato, a, a fruta, né, a Nidhogg, Ryoryonomi, modelo Nidhogg. E uma coisa muito peculiar do Loki, além dos chifres, né, que é uma herança da família, da linhagem dos gigantes ancestrais, ele tem olhos distintos. E esses olhos, eles podem significar alguma coisa, eles têm um motivo. Os olhos do Loki têm um motivo para ser assim. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. O mistério dos olhos, a questão do se o Loki é uma arma ancestral, a conexão com outras coisas, né, com a própria árvore Adão e muito mais, né? Mas, começando falando sobre os olhos, a gente sabe que os olhos do Loki fizeram que a sua mãe, Strida, jogasse ele no submundo de Elbaf, por achar ele muito feio e não querer o Loki como filho, por conta da feiura dele, por conta de ele ter aqueles olhos, né? E os olhos dele têm um significado, como eu já falei, e a gente pode pegar uma pista. A risada do Loki é dogahahaha, dogahahaha. Ou seja, do ga e dá o hahaha de risada, né? Então seria assim: dogahahaha, dogahahaha. Essa é a risada dele. E o Oda esconde pistas em risadas, né? Então, como a própria risada da Big Mom é mama, 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 mama. Ou seja, mama no caso de mãe, tem algo que se relaciona com ela, a própria risada dela tem algo que se relaciona com ela. Agora, vamos pensar o que pode significar a risada do Loki sendo dogahahahaha. E vamos lá. Primeiro, a gente tem duas sílabas aí, do e ga, além da própria do ha da risada, né? Do e ga. A gente sabe que uma ilha que o Luffy passou era a ilha de Jaya. E o que tem nessa ilha? A ilha de Jaya tinha o formato de uma caveira. Olha que interessante. Mas hoje ela é só uma boca. Por quê? Porque o olho esquerdo da cidade, que era Xangara, afundou no mar há 800 anos atrás. Enquanto o olho direito, Xandora, por conta da Upline Stream, que é um fenômeno da Grand Line, ele foi elevado até o céu, e hoje Xandora está na Ilha do Céu, está em Skypiea. E olha que interessante, originalmente a ilha de Jaya tinha o formato de uma caveira. Ora, se tu for pegar o nome das duas cidades que eram os dois olhos dessa caveira, Xandora e Xangara, você vai ter a risada do Loki. Dogar, ha, 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 ha. Xandora sendo a cidade de ouro, Xangara sendo a cidade que afundou no mar. A gente sabe que na Terra Sagrada de Mariajoa tem uma réplica da cidade de Xangara, do que era a cidade de Xangara no século perdido. E quem visitou quem viu Xangara, a réplica de Xangara em Mariajoa, foi o próprio Harald, pai de Loki, acentuando assim mais ainda a conexão dos gigantes ancestrais com essas duas grandes cidades, Xandora e Xangara. Ora, a gente sabe que tem aquela lenda, né, do aventureiro, né, do explorador que foi morto por ser acusado de mentiroso, porque ele disse que tinha uma cidade de ouro, né? E de fato tinha, mas por conta do Upline Stream,
ele morreu, né, acusado de ser mentiroso, de ser sei lá, um traidor, um contador de história, de mentirosa, que mentiu, né, para a corte real do país dele. Mas a gente sabe que Shandora realmente estava lá, né, só por conta da upline string que tudo aconteceu. Ou seja, você tem uma possível conexão com a família ancestral, com a família real do país de Elbaf, com Shandora e Shangara. E por quê? Qual seria essa conexão? O Shandian, quando o Luffy vai para Skypiea, ele diz que aquele sino ele é tocado quando aí eles querem passar uma mensagem, eles querem transmitir uma mensagem. Ou seja, o sino só era tocado quando eles queriam transmitir uma mensagem. Para quem seria essa mensagem? Por quê? É um mistério. Mas a gente tem uma pista. A gente sabe que o Ragnir e que o Nidhogg, eles têm o poder de convocar, de invocar relâmpagos do céu, né? E a cidade de Shandora era uma cidade totalmente de ouro. Ou seja, e que precisava de eletricidade para funcionar. Ou seja, o sino poderia muito bem ser uma mensagem para a família real de Elbaf, daquela época, da época do século perdido, que a cidade estava precisando de energia, de eletricidade. Então, o Nidhogg e o Ragnir convocavam os relâmpagos, o relâmpago caía sobre a cidade, fazia com que a máquina girasse, e aí tinha esse poder. Aí que nasce, né? Aí uma pista da conexão do Loki com o... Não do Loki, né? Mas do Loki também, mas dos gigantes ancestrais que agora vivem, a família real ancestral, né? Que viveu no século perdido, ancestral de Loki, ancestral de Harald, que agora vive no Loki. E essa conexão que eles tinham com Shandora e Shangara. Ora, quem provavelmente habitava Shangara? Eu acredito que Shangara era uma cidade também habitada por Lunarianos. Porque a gente sabe que existe uma réplica da Shangara em Maria Joa. Pode ter sido construída depois? Pode, mas ainda é uma réplica de Shangara. Então, alguma coisa, de algum jeito, eles conheciam a cidade de Shangara para ela ser construída. E a gente sabe que quem habitava, antigamente, quem habitava em Maria Joa, no topo da Headline, eram os Lunarianos, a raça do King, por exemplo. E olha só que legal. Na ilha de Jaya tem uma cidade chamada Mocktown. Olha que interessante. Mock up é um verbo no inglês que significa imitar, construir algo parecido, tipo fazer uma réplica. É como, por exemplo, o Da Vinci pintou a Mona Lisa. E tivesse algum pintor habilidoso, claro, famoso, conhecido, experiente, que pintasse uma réplica da Mona Lisa e tentasse imitar com máxima perfeição possível o que a obra original. Mas não é a obra original, é claro. E tem uma cidade assim em Jaya, que é a Mocktown. Ou seja, muito provavelmente aquelas pessoas aprendem a construir, a replicar a arquitetura que existia naquela ilha. Tanto que tem uma cidade no topo da headline que é Shangara, que é uma réplica de Shangara. Então aí acusa, né, uma conexão entre a família real ancestral, uma conexão entre o próprio Loki agora, porque o Loki, ele é alguém que herdou a vontade provavelmente do rei de Elbaf da época do século perdido, né? Provavelmente não, a gente sabe que isso acontece, como o Luffy herdando a vontade de Joey Boy, e o Barba Negra do David Jones, e por aí vai. Assim o Loki também pode estar replicando isso a vontade do gigante, né, do rei de Elbaf, no século perdido, que era o rei que era o encarregado, né, de receber essa mensagem do sino de Shandora e enviar a eletricidade lá para o país funcionar. Aí que nasce a conexão e do porquê que o Loki tem aqueles olhos, de uma possível resposta para o Loki ter aqueles olhos. E a gente sabe que tinha uma serpente em Skypiea, na cidade de Shandora, quando os Chapéus de Palha chegaram lá. E essa serpente tinha os olhos. E o Loki tem esses olhos, tipo de um réptil. E a gente sabe, né, que um dragão seria um réptil. Então,
aí talvez os olhos do Loki sejam um cumprimento de uma profecia antiga. Por exemplo, Harald era o rei de Elbaf, mas ele nunca pegou a fruta do Nidhogg, que é um réptil, né? Porque a gente imagina o dragão como um réptil, né? E o Loki tem esse olho. Então, o Loki era o prometido, né? E não o Harald. É por isso que ele tem esses olhos. Eu acredito que seja o cumprimento de uma profecia antiga, né? O porquê do Loki ter esses olhos, essa conexão com o Nidhogg e essa conexão perdida, né, com Shandor e Shangara. Outra coisa interessante para se explorar é a relação do próprio Loki com o Shanks e o Shamrock. A gente sabe que Shanks e Shamrock são irmãos gêmeos. E Shandor e Shangara também eram cidades que viviam lado a lado. Poderiam ser imaginadas como cidades gêmeas, vamos dizer assim. Ou, como cidades gêmeas, né? E o inicial do nome Shandora, Shangara, Shanks e Shamrock é tudo esse Shan. E esse Shan, ele pode muito bem significar caveira. Ele pode significar Jolly Roger, que vive nas bandeiras dos piratas. E a ilha de Jaya era uma ilha em formato de caveira. No capítulo 1184, o rei Reuven está carregando duas garrafas de bebida. E uma delas está escrito SH, tem as iniciais SH e tem uma caveira. Isso remonta a mais ainda o Oda querendo colocar que esse Shan, na verdade, significa caveira, significa aquele rosto, né, sem vida, que habita nas bandeiras dos piratas, das tripulações piratas, e Jaya sendo originalmente uma caveira. Olha só, e tem tudo a mesma inicial, Shandora, Shangara, Shanks, Shamrock, a conexão com Loki. E uma coisa interessante é que o Loki odeia tanto o Shamrock quanto o Shanks. Ele odeia os dois. Então aí o Oda querendo colocar mais elementos ainda, reforçando toda essa ideia da conexão do Loki com Shandora e Shangara. Outro elemento que pode fazer mais ainda uma junção de tudo isso, né, do Loki com o Shanks e o Shamrock, Shandora e Shangara, é que Shandora e Shangara originalmente estavam no mesmo lugar. Só que Shangara foi para o abismo, para o fundo do oceano, e Shandora foi para o céu. E a gente sabe que a personalidade do Shanks e do Shamrock, é legal ver como o Oda brinca com tudo isso, né? Como o Oda mexe com tudo isso de uma maneira genial. E a personalidade do Shanks e do Shamrock são muito diferentes, né? O Shamrock é alguém que é tipo um cão de guarda do reino do reino celestial, né? Dos dragões celestiais, da Terra Sagrada. E o Shanks é alguém livre, que quer ser livre, que quer imitar um pirata, que quer ver uma vida mais, tipo, tranquila, né? Mais solta, mais leve, mais livre, né? E isso é apresentado até na própria espada deles. O Shamrock tem a espada sendo Cerberus, e o Shanks tem a espada sendo o Grifon. Ou seja, o Cerberus, Cerberus e Grifon, Grifo e o Grifo, né? Porque Grifon é o nome da espada, mas a criatura é o Grifo. Tanto o Cerberus quanto o Grifo, eles são criaturas da mitologia grega. Só que o Cerberus, ele é um cão de guarda do inferno, do submundo. E ele é muito benevolente com quem quer entrar, mas ele é extremamente hostil, cruel com quem tenta sair ou com quem entra sem autorização. Ou seja, isso mostra, o Oda está querendo fazer um paralelo ali, querendo mostrar o que é o governo mundial. Para entrar é muito fácil, que nem aconteceu com o Araldi. Tu é bem-vindo se tu quer entrar, se tu quer aceitar a marca. Agora, se você quer entrar e mudar o modus operandi do governo mundial, que seria uma comparação com alguém que quer entrar no submundo sem autorização, ou se você quer sair do governo, no caso do submundo, do governo mundial, o Cerberus ataca. E a fruta da espada do Shamrock é o Cerberus, enquanto a fruta da espada do Shanks é o Grifon, é o Grifo. E o Grifo, na mitologia grega, é associado a uma criatura nobre,
com partes de leão, né, e cabeça de águia. Ou seja, tanto a águia quanto o leão são o que a gente pensa quando a gente pensa numa águia, num leão. Animais nobres, animais que reinam, entendeu? O leão é o rei da selva, a águia é o rei dos céus, entendeu? São animais nobres, que a gente vê uma águia, um leão, a gente pensa em imponência, em governo, em posição, entendeu? Em presença, tipo, animais que podem ser guardiões de algo, né? E é isso que o grifo é. E o grifo, ele é um guardião na mitologia grega, um guardião do ouro, que guarda o ouro, né? Que guarda ouro, que guarda coisas preciosas, sempre com uma posição nobre. E isso é muito legal, porque o Shanks seria um cara que se veste de um jeito bem, tipo, bem, sei lá, com uma camiseta desbotoada, com shorts, tipo, para baixo do joelho, uma coisa assim, bem rua, sei lá, bem pirata, né? E o Shamrock é um nobre, mas o Oda fez essa inversão nas espadas deles, né? E ele colocou o Shamrock tendo a espada do Cerberus, que é um animal do submundo, e colocou o Shanks tendo um animal nobre, um grifo, um animal dos céus, né? De nobreza, de imponência, né? E é legal para ver como o Oda brinca com isso. E a própria conexão com a cidade. Shandora foi para o céu e Shangara afundou no mar. E isso mostra como o Loki ele se relaciona com tudo isso, com com Shandora e Shangara, e com Shanks e Shamrock, e como o Oda brinca com tudo isso, né? E como eu falei, a palavra Shan é originalmente algo como caveira, né? O nome Shandora e Shangara, provavelmente o Shan significa caveira no mundo de One Piece, né? E o Oda dá pistas disso, e isso é muito legal, né? Mas esse é o vídeo falando do Loki. Tem muita coisa para falar do Loki. Hoje eu falei sobre a questão dos olhos, mas eu quero fazer outros vídeos falando dele, a conexão dele com a Shira Hoshi, com quem que tentando responder a pergunta de quem que é Mosako, que ele estava falando, né, no Dendemushi, a questão do tamanho dele, por que ele fica tão grande, e muito mais mistérios. Né? A própria conexão com uma possível conexão mais tarde com Barba Negra, eu quero fazer mais vídeos, né? Mas hoje foi mais para falar sobre os olhos, porque tem muita coisa para falar sobre esses personagens. Se você for destrinchar mesmo, tem muita coisa para falar. E para tu ver, só por conta da risada do Loki a gente já consegue teorizar muito sobre a questão de conexões dele com cidades, né, perdidas, que foram levadas para o céu, que afundaram no mar, né? Só por conta da risada. Então é muito legal One Piece, cara. O jeito que o Oda brinca com as coisas é muito genial. Então, meus amigos, é esse o vídeo. Se você veio até aqui, eu agradeço muito. É muito importante que você se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário o que você pensa sobre a questão do Loki, a questão dos olhos do Loki, né? Deixa aí também. Compartilhe com seus amigos para a gente ir fortalecendo nossa tripulação e chegar em peso na ilha de Laugh Tale, que é o que eu quero. Quero ter bastante gente junto comigo para não chegar em Laugh Tale sozinho, chegar em Laugh Tale com muita gente. Então tá, meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e nos vemos. Até a próxima.